Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, pessoal. Nicole. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estou olhando aqui um material aqui, a gente já começa. Bom, pessoal, vamos lá, então. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como objetivo inicial, tá? Fazer o feedback das apresentações do seminário passado, tá? E a gente dá andamento aí, então, nos próximos passos aí, principalmente na questão da da P2, né, e da AF, da avaliação AS, né, na verdade, da avaliação semestral, tá? Então, vamos fazer o feedback, dar nota aí para vocês, né, referente à AP1, né, e vamos alinhar aí a questão da AP2, que já está logo em seguida aí, certo? Bom, então, como feedback de linhas gerais, deixa eu só abrir aqui. Eu compartilhei com vocês, compartilhei não, eu fiz um material aqui e eu quero compartilhar com vocês a tela. Eu quero abrir um outro negócio aqui para mim. Foram as minhas anotações a respeito do trabalho. Bom, a respeito do seminário, de uma forma geral, né, que dá para comentar é que teve trabalhos aí bem elaborados, né, com bastante profundidade de conteúdo, e outros trabalhos nem tanto, assim. Mas, de uma forma geral, ficaram bons os trabalhos, tá? Mas, sem dúvida, teve alguns aí que acabaram entrando bem mais a fundo aí no assunto, né? Mas, de uma forma geral, as notas foram boas, tá? Alguns um pouco nervosos aí na apresentação, dá para perceber, né? Mas isso também não é normal, isso não foi cobrado aqui, questão de excelência na questão da apresentação, não. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. E aí a gente vai ver a nossa avaliação. Bom, a avaliação foi da seguinte forma. Vocês preencheram lá aquele formulário, então eu acho que eu vou abrir ele aqui, esse formulário aqui, né? Trabalho de avaliação em grupo. Então aqui tinha que dizer qual que era o grupo que está sendo avaliado, que era de 1 a 6, né? E aqui as perguntas eram, tá? Pergunta número 1. As informações da cadeia produtiva foram pertinentes e devidamente apresentadas, né?
Número 2, os integrantes se prepararam adequadamente e apresentaram domínio para transmitir o conteúdo. 3, a apresentação foi bem organizada em slide, tipo de ilustração e bem dividida entre os integrantes. As apresentações orais foram claras, objetivas e com dados interessantes. A apresentação contribuiu para o aprendizado, né? E o grupo fez bom uso do tempo destinado à apresentação. Esse era o questionário, essa eram as questões, nós tivemos aqui 119 respostas. Bom, nessa aí eu fiz uma planilha, né? E para poder, então, a gente analisar nessa planilha, eu não vou mostrar as votações individual ali, né? Mas tem toda um a um que foram votados, e daí eu acabei fazendo esse resumo aqui para mostrar aí para vocês os dados, né, os números das votações. Deixa eu só abrir aqui no meu celular também. Bom, lembrando então que nós temos, foi compartilhada aí, né, a nossa avaliação. Então, nós temos notas dos alunos, de vocês, né, que é essa linha em azul, a nota do professor, que é essa linha em vermelho, tá? E a nota média, que é entre os professores e os alunos, a nota média, que será a nota efetivamente de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui pelo grupo número 1. Deixa eu só ver aqui quem era o grupo número 1. Eu já vou botando a nota aqui também. Bovinos de corte e ovinos, o grupo número 1, tá? Puxar um pouquinho pra cá. Então, a nota aqui foi essa, vamos aumentar um pouquinho aqui para vocês verem, né, do grupo número 1, bovinos de corte e ovinos. Então, notem que isso aqui eu até gosto disso aqui, porque dá a média aqui acaba corrigindo possíveis distorções de avaliação, né? E aí a gente tem uma nota média, tá? Então, aqui na questão número 1, eu dei nota 6, né? O grupo deu nota 9. Então, a média ficou aqui, né? 7 alguma coisa. Questão número 2, nós já ficamos mais próximos, né? A questão número 3, aqui, a questão número 3, eu dei nota maior. Deixa eu ver o que é a questão número 3 aqui, só para a gente. A apresentação foi bem organizada em tipo de slide, letra, né? Eu dei nota maior. Na questão número 4, a apresentação oral foi clara, objetiva, eu acabei dando nota 7. O pessoal deu nota um pouquinho acima de 9, né? Então ficou essa nota média. Questão número 5. Questão número 6, nós ficamos parecidos, eu dei 10 aqui, a turma deu um pouquinho mais de 9. E o que interessa aqui é a nota média final, tá? Ficou 9,15 do grupo, 8,66 foi a média, né? E a minha nota média ficou 8,17, tá? Então, o que vale aqui a nota é 8,66. Esse 8,66, transformando ele, porque essa avaliação tem peso 1,5, né? Então, a nota vai ficar 1,3 do grupo, tá? Para todos do grupo. Certo? Bom, do trabalho lá de bovinos de corte,
Ali falam a hora que o maior rebanho do mundo, né? Mas na verdade não é o maior rebanho do mundo, na verdade o maior rebanho comercial do mundo, tá? O maior rebanho ele é o da Índia, né? E o nosso, só que na Índia tem boa parte não é comercial, tá? Só queria fazer esse destaque aí. Hoje é o maior exportador, né? Foi comentado como destaque nas exportações, ou segundo lugar, se eu não me engano, né? Hoje o Brasil ele é o maior exportador de carne bovina, né? A importação ela é muito inexpressiva, né? Perante a produção e a importação. É, Acho que foi dado um destaque maior para a questão da importação, né? Teve uma evolução gigante aí na última década, né? A questão dos gráficos poderia ter explorado um pouco mais na hora de explicar ali, mas de uma forma geral tava bem interessante, tá? A apresentação de uma forma geral ficou boa, né? E tudo certo. Alguma dúvida aí, pessoal? Grupo 1, tudo certo? Então tá. Grupo número 2, então. Vamos para o grupo número 2. Milho e soja. Aqui está a nota dos alunos, né? A nota do professor e a nota média. Esse aqui foi um dos que mais deu distorção entre aluno e o professor, tá? Aqui eu acabei penalizando um pouco o grupo na questão número 4 e 5. Deixa eu ver o que que é 4 e 5 aqui. Um, dois, três, quatro. A apresentação oral foi um claro objetivo e com dados interessantes. A apresentação contribuiu para o seu aprendizado. Na verdade, aqui nesse grupo, né, nós tivemos uma apresentação muito boa de um integrante, né? Os demais acabaram ficando com, não teve uma divisão muito boa entre o grupo e não, não foi no mesmo nível, assim. Então, por isso que eu acabei, né, penalizando um pouco mais aqui. Mas no restante, essa foi a nota, né, 8,74, a minha foi 6,83, a nota média, então, é o que vale, é essa 7,79, que vai ficar 1,17. Esse 1,17 ele arredonda depois para 1,2. Alguma dúvida aí, pessoal? Querem ponderar alguma coisa? Grupo número 2? Não? Grupo número 3. Esse número 3 aqui foi o que mais se aproximou entre aluno e professor a nota, tá? É, as linhas aqui quase se acompanhando, né? Mas o interessante é a questão também das tendências, né? Quando sobe, sobe, depois desce, desce, professor e aluno, né? Então, mais ou menos tem uma mesma linha aí de raciocínio, né? Então, essa nota aqui do grupo número 3, que é de bovinos de leite e suínos, com nota 1,4.
Lembrando que a nota aqui é do grupo, né? Não é individual. O grupo número 4. Grupo número 4. Alunos azul, professor vermelho, né? E a média aqui em verde, tá? Então, fechou a nota dos alunos 8,74, o professor 6,83, a média 7,79, tá? Aqui, não é essa aqui. Deixa eu ver aqui. Vou só olhar aqui no grupo número 4. Aqui está errado. Agora sim. Agora sim. Grupo número 4. 9,5 dos alunos, 8,33 a média, né? E 7,17 a nota do professor. Então, ficou com a nota final de 1,25 para o grupo número 4. Grupo número 5. O grupo número 5 deu uma disparidade aqui na questão número 6, né? Entre aluno e professor. Mas ficou mais ou menos próximo, né? A nota média foi 9, na nota máxima dos alunos, 9,33. Nota do professor, a média ficou 8. E a média entre aluno e professor, 8,66, né? Isso equivale a 1,3. A número 5, 1,3. Número 6. Nota alunos 9,48, 9,07 a média e 8,67 do professor. Então, ficou 1,36 a nota média. Aí, 1,33. Grupo número 6. Bom, então vamos ver aqui a questão das notas. Tem um aqui que está sem nota, o Wagner Canale Paim, tá? Assim, grupo também. Vou mandar um e-mail depois para ele para ver. Vai. Deixa eu pintar aqui para não esquecer. Vou botar uma corzinha para me lembrar depois. Certo?
Deixa eu voltar aqui, então. Vocês têm alguma observação a respeito das notas, pessoal? Uma coisa que eu notei nesse semestre, porque foi a primeira vez que eu fiz de forma compartilhada, de forma virtual, né, é que os alunos deram notas melhores do que o professor, e normalmente isso não acontece. Normalmente os alunos são muito mais críticos e dão, às vezes, notas piores que o professor. Mas que bom que eu fiz dessa forma compartilhada, né? Porque assim a gente, se eu estivesse, por exemplo, num dia não tão bom assim, né? Vocês acabaram puxando para cima aí a nota, né? Então a nota compartilhada é interessante nesse sentido, assim. Isso é, isso é bem legal. Claro que dá um trabalhão de somar, dividir, fazer as planilhas, fazer os gráficos, né? E depois mostrar aqui para vocês, para poder mostrar para vocês, né? Mas é bem interessante. Certo? Algum comentário aí sobre as notas? Alguns trabalhos acabaram entrando muito na zootecnia, tá? Não falaram tanto sobre cadeia, sobre dados e cadeia, isso eu até anotei aqui, né? Mas outros trabalhos acabaram fazendo bem essa parte, mostrando a cadeia, né? Começando lá pelo histórico, como o histórico do milho, por exemplo, que é muito interessante, né? O milho fez um caminho inverso, né? Normalmente, os produtos eles vinham dos colonizadores para as colônias, né? E o milho acabou fazendo um caminho inverso, indo daqui para lá, né? E sendo muito importante para eles, né? Então, uma descoberta que eles acabaram levando. Então, esses históricos aí que vocês abordaram, muito interessante, tá? Alguns fizeram também sobre manejo sanitário, que também não era o escopo, mas de uma forma geral, todos ficaram acima aí da média, né? Que seria, então, as notas estão todas acima da média. Isso é interessante. Bom, o próximo passo, então, é a nossa avaliação parcial número 02. E ela nada mais é do que a apresentação um diagnóstico técnico, né, de uma propriedade rural, tá? E aí eu já gostaria de utilizar a aula de hoje para a gente organizar nesse sentido, né? Para ver como é que está a organização de vocês para essa atividade, tá? Então nós temos aí os grupos já formados, os grupos são os mesmos, né, de 1 a 6, e aí eu queria ver com cada um dos grupos, né, se vocês já têm lugar para fazer essa atividade, tá? Vamos começar então aí pelo grupo número 1. O grupo número 1 já tem lugar para fazer atividade? Como é que está o andamento do projeto, do diagnóstico? Na verdade, a gente já tem local, sim, aquela fazenda lá em Tá, Goiás, né, de produção de tá, leite, que a gente já tinha tá, conversado em aula, perfeito. tá? A gente Tá, já tem algumas informações, mas não fizemos o questionário ainda, tá? tá. O questionário é hoje. Hoje nós vamos começar a fazer esse questionário para dar esse start, tá? Tá, a gente já tem até Então, alguns vídeos que o rapaz mandou, algumas coisas que a Ruth aham, está em contato com ele até mais, aham. mas já Tá, tá meio engatilhado isso aí. tá. Então hoje nós vamos dar o start logo em seguida nesse questionário para fazer, tá? O número 2, grupo número 2, tem alguém aqui? Nós já temos uma propriedade, uma pequena propriedade, Tá. né, de agricultura familiar, com várias culturas, né? E Aham. o nosso questionário, uma vez que eu conheço Aham. essa propriedade, a gente já está montado. Eu só me atrapalhei aqui para Aham. compartilhar depois que vocês me derem uma dica. A gente montou isso com os colegas. Aham. Eu não sei como compartilhar ele, porque eu acabei passando a limpo ele aqui. Ah, tá. Não, nós podemos ver como é que ele tá e ver, ajustar isso aí sem problema, tá? Lembrando que esse questionário, pessoal, ele não é obrigatório, tá? Mas ele seria interessante a gente fazer esse questionário para poder, por exemplo, a, a Tatiana aí comentou que vai fazer de uma propriedade em Goiás, né? Então, é uma forma de a gente
poder enviar, coletar essas informações de uma forma mais organizada, né? Então, isso é interessante. E se o Flávio tem isso aí também, né? Daqui a pouco, se é conhecido, se é um cara próximo, fica mais fácil de fazer não precisa enviar por WhatsApp ou enviar por e-mail, né? Pode coletar essas informações. Agora, o bom do questionário é que essas respostas ficam compartilhadas com os colegas, né? Para poder fazer o trabalho em si depois, né? Para fazer a divisão depois do trabalho, né? Então, isso é interessante. Vamos olhar assim, tá, Flávio? E a Tatiana também. O grupo número 3. Já temos uma propriedade, professor, e só falta questionário. Tá, então vamos ver o questionário. Grupo número 4. Professor, tudo bem? Oi, Matheus. Nós já temos também uma propriedade e nós já fizemos questionário também. Já fizeram? Já colocamos todas as perguntas, as respostas. Acho que só falta colocar no Drive. Não sei se está no Drive, mas eu vou dar uma olhada aqui para ver se está. Tá. Vocês já aplicaram o questionário? Ou tem só as perguntas? Já aplicaram? Já fizemos o questionário e as perguntas. Já deu até as respostas. Tá. Então tá, beleza. Temos as respostas dele. Acho que só precisa colocar no Drive daí, só. Tá, na verdade, aí vocês veem como é a melhor forma, não precisa me mandar isso, tá? O que vocês têm que fazer agora, nesse próximo passo, é montar uma apresentação. Mas isso, nós vamos ter mais umas 2 aulas aí para fazer isso, tá? Nas próximas aulas eu vou entrar aqui, dar boa tarde para vocês, né? E nós vamos trabalhar na apresentação. Quem não fez o questionário vai fazer o questionário, né? Quem está esperando a resposta tem que se organizar para ter essa resposta aí o quanto antes, né? E aí a gente vai organizar montar a apresentação dessa propriedade com base nas respostas dadas aí pelo proprietário. Tá? Doutor, eu tenho uma pergunta. Precisa falar. colocar mais alguma coisa? Além só de fazer o questionário, precisa mais alguma informação técnica do proprietário, alguma imagem, alguma coisa que ele possa disponibilizar para nós para pôr no trabalho? Pois aí, só montando essa apresentação, né, e aí eu posso ajudar e olhar também, né, a gente vai ver o que necessita, que se falta alguma coisa ou não, né. Mas eu já te adianto, assim, ó, quanto mais informações tu tiver, melhor sobre a propriedade, né. Inclusive imagens, fotos, né, esquemas ali de organização da propriedade, né. Então, tudo que tiver ajuda a nós na hora que apresentar essa propriedade. Ele nos mandou fotos e um vídeo. Tá. Aí, só que ele pediu, acho que para não compartilhar, daí a gente meio que não... Ficamos só entre nós ali, só para ver. Tá, não, perfeito. E na hora da apresentação é possível mostrar... Eu vou perguntar isso para a colega, para perguntar para ele. Se a gente pode mostrar na hora da apresentação no trabalho, a gente pode mostrar o vídeo e as fotos. Não vamos compartilhar só mostra aqui. Só para mostrar para a apresentação. Isso. Tá. Seria interessante ter essa posição dele, tá? Tá. Valeu, senhor. Tá bom. Esse foi o número 4, né? E o grupo número 5? Tem alguém aí do grupo 5? Deixa eu ver aqui quem é. Eduardo, Lucas dos Santos e a Luana. Não tem ninguém? Senhor. Lucas. Vocês já chegaram a ver, organizar, ver alguma propriedade, não? A gente está procurando. Cabanha, por enquanto, a gente não conseguiu nenhuma, só consegui hotelaria. Oi? Cabanha, por enquanto, a gente não conseguiu nenhuma, eu só conheço gente que tem hotelaria. Pode ser, tá? Não tem problema. A hotelaria não é o mais indicado, né? Mas dá para fazer o trabalho sim, tá? A ideia é fazer um diagnóstico de uma propriedade, podemos fazer o diagnóstico de uma hotelaria, por exemplo, né? E aí, eu acho que foi feito que nem o da outra cadeira que a gente teve contigo. Qual outra cadeira? Não era estudos. Eu fiz no semestre passado, para que eu estou tentando lembrar o nome.
Não. Tu fez gestão, por acaso, antes de estudos? Gestão. Aham. Ah, tá. Não, gestão, na verdade, é uma evolução dessa aqui, tá? Essa aqui seria a primeira etapa, fazer o diagnóstico, né? Na gestão, a gente já entra na recomendação técnica de algumas melhorias, né? Aqui, a ideia na P1 é só um diagnóstico, é mostrar o que é a propriedade. A propriedade fica lá, por exemplo, vou dar um exemplo, a propriedade fica lá na Vila Nova do Sul, né, é de um proprietário há X anos, tem 2 funcionários, tem um trator, tem 50 vacas, 3 touros, 20 novilha, a cerca está caindo, o pasto é ruim, tem problema com carrapato, né, só produz pecuária, não tem integração com nada, então vocês têm que vir e apresentar essa propriedade, tá? Pode ser uma hotelaria, não é o mais indicado, né? Mas pode ser também. A gente vai ter que vir dizer quantos animais tem, qual é a sua condição, quanto que eles cobram lá, nessa parte gerencial é interessante para poder administrar, qual o tipo das baias onde os animais estão, né? Qual é a alimentação desses animais, como que é esse funcionamento. Isso é possível sim, tá? E o grupo número 6, por fim? Oi, professor. Oi. No caso, eu e a minha colega somos as atrasadas. Ah, tá, perfeito. Então, a gente ainda não escolheu um tema. Tá, perfeito. É a Marisa e... Como é que é o nome da outra mesmo? A Isabel. Isabel, tá, perfeito. Tu chegasse a ver lá no começo da primeira aula as orientações a respeito desse trabalho, Marisa? Sim, eu já dei uma olhada. Tá. Então, em resumo, assim, né, vocês têm que agora localizar uma propriedade, né, para fazer esse trabalho de diagnóstico técnico, né? Então, a ideia é fazer esse levantamento dessas informações, conforme eu falei anteriormente, de uma propriedade rural. Na verdade, pode ser qualquer lugar, né, da cadeia produtiva do agronegócio, né, mas o pessoal opta normalmente de fazer em propriedades rurais porque é um pouco mais fácil, mais interessante de fazer, né? Mas teve gente que fez em frigorífico, pode ser teve gente que fez aí em carvoaria, um tempo atrás, né? Aí, isso do local a gente tem que conversar e definir, tá? Tá, mas no caso, como assim carvoaria não tem que ser, tipo... Não, porque tem muita gente da agronomia, né? Então, o pessoal fez também na parte da agricultura, né? Pode ser, fizeram já em revenda de insumos, por exemplo, né? O diagnóstico. Tá, e no caso a propriedade, se eu for escolher, pode ser aqui da minha cidade mesmo? Ou da colega? Pode ser, não tem problema. Tá? Pode ser. De preferência, uma propriedade pequena, né? A sugestão é propriedades que tenham problemas, né, que a gente possa discutir depois. Agora, na P1, vocês vão apresentar essa propriedade e na avaliação semestral, depois, nós vamos fazer, então, o trabalho das sugestões, né? Então, vocês vão lá na propriedade e vão levantar lá, que o problema aqui nós temos sérios problemas aqui com carrapato, tá? Vocês só vão mostrar o problema à propriedade, tem problema com carrapato. Aí depois nós vamos dar sugestões, né? Vocês vão construir um boletim, depois a gente vai entrar nesse detalhe, né? Dando essas sugestões para essa propriedade. Sim. Não, então eu vou conversar com a colega para ver. Pode ser qualquer tema, então, a gente que escolhe. Pode. Só tem que me avisar, né? Para mim poder bater o martelo. Que nem o Lucas falou aí, pode ser uma hotelaria? Pode, tá? É possível, mas tem que conversar, tá? E a minha colega, eu acho que ela é agronomia. E eu sou veterinária. Isso. Tem problemas? Não tem problema, mas isso tem que ter um cuidado para que pegue uma propriedade que tenha as duas áreas, né? Então, tem que ter uma propriedade que tenha agricultura e tenha pecuária, né? Pode, por exemplo, se tiver uma só pecuária, mas vai ter ali uma pastagem, por exemplo, ou manejo de campo, manejo de pastagem, tem que ter uma aderência para as duas áreas, tá? Não, é então, que aqui
não sei a minha colega, mas aqui na minha cidade tem uma propriedade que quase todas, sim, de leite, eles plantam e fazem a pastagem, plantam milho para fazer silagem, a pastagem, essas coisas assim. Sim. Poderia ser tipo de um... Pode ser. Fica mais difícil quando, por exemplo, pega uma área que é só soja, daí o veterinário fica... A única área que tem para o veterinário trabalhar na parte da gestão, da administração, né? Mas dá para fazer, só tem que ter esse cuidado para ter aderência nas duas. Né? Sim, daí nessa mesma propriedade tem a criação de suínos e tem de leite. Daí a gente pode escolher um e falar. Não, a ideia é apresentar toda a propriedade, tá? Toda? É apresentar toda a propriedade. Tá. Não. Então, se tu chega lá, tem suínos, tem gado de leite, tem... Então, vocês têm que fazer é como se fosse fazer como é que eu vou te dizer, um diagnóstico, um raio-x, né, de toda a propriedade, tá? Então, é interessante que vocês venham e apresentem toda a propriedade. Depois, lá na avaliação semestral, aí sim, lá vocês vão ter que dar sugestões de melhorias, né? Aí tu pode, mas aqui no suíno não tem muito o que melhorar, aqui no bovino tem, né? Tu pode escolher uma área para trabalhar, tá? Mas agora, na AP2, tem que apresentar tudo. É apresentar toda a propriedade, da porteira até o último palanque da cerca. Tá bom, então. Certo. Aí a gente pode te avisar por e-mail? Ou bota no aula ali na sala de interação. Tá bom. Eu vou entrar em consenso com ela para a gente ver o que faz. Obrigada. Bom, daí agora, o ideal é a gente fazer esse formulário aí, né? Que é para coleta dessas informações. Não sei se alguém quer compartilhar um formulário aqui para a gente dar uma olhada, todo mundo junto, e tirar algumas ideias, e como é que nós podemos fazer isso? Jean, eu mandei o meu aí para o nosso formulário para o teu e-mail. Tá, o e-mail. Eu não sei muito bem como compartilhar aí. Não, eu vi, não cheguei a abrir agora aqui, diagnóstico da propriedade. Tá, convite para editar. Recebi. Tudo bem. Posso compartilhar a tela aqui com o pessoal e dar uma olhada? Pode, fica à vontade. Pessoal, vamos olhar aqui, tá? Porque quem não fez tem que fazer, né? É interessante já ir fazendo, olhando, para a gente poder formar esse relatório, esse formulário e dar esse start nessa avaliação semestral. Muito bem. Aqui é o formulário, então, do grupo 2, diagnóstico da propriedade. Esse formulário visa obter dados e subsídios para a elaboração de um diagnóstico técnico de uma propriedade rural no município de Santa Maria para a disciplina de estudo da cadeia produtiva do agronegócio. Beleza. É sempre importante mesmo fazer essa introdução aqui do que é esse formulário, tá? Até porque esse formulário vocês vão me mandar para eles... A ideia é essa, né, Jean? Tá, perfeito. Ele está prontinho para isso. Tá. Então é sempre importante, pessoal, vocês no formulário mostrar aqui na primeira parte o que é o trabalho, né? Até porque vocês vão combinar com essa pessoa anteriormente e tudo, né? Mas fica, digamos assim, melhor, né? Ele saber, tá escrito ali, né? Para ele ficar registrado ali para o que é esse trabalho, né? Então é um trabalho da disciplina de estudos. Até vocês podem colocar o nome, a minha sugestão, né? Colocar o nome dos integrantes do grupo ali, né? Os alunos. Pode colocar o meu nome, inclusive, como professor da disciplina, botar o meu nome, né? Para ficar registrado ali e a pessoa que está olhando, que vai responder, né? Saber o que ela está respondendo. Por mais que isso vocês já devem ter combinado com eles por telefone, né?
Tá, aqui a imagem da propriedade. E aqui a segunda seção, né? Características da propriedade. Principais identificadores da propriedade / empreendimento. Nome do produtor, o responsável, né? Telefone do proprietário, e-mail do proprietário, nome da propriedade, localização do endereço da propriedade, exatamente, tá. Faturamento renda, tá. Aqui, Flávio, eu sugeriria, eu sempre sugiro aqui para todo mundo, fazer uma pergunta para ver se ele autoriza divulgar o nome. Isso talvez tu tenha essa resposta já, né? Mas para os demais colegas aí que vão mandar, tá? Pode colocar aqui uma questão perguntando: você autoriza divulgar o nome do produtor na apresentação do trabalho? Professor, é que nós tínhamos montado, eu sou meio atrapalhado nunca montei, esse é meu primeiro formulário. Formulário? Aqui, mas isso é bom. E aí a gente tinha visto, mas a gente, como estava com pressa para ter alguma coisa na aula hoje, isso aí é copiar o que já tem lá no modelo, né? Isso a gente esqueceu de colocar na realidade. Ah, tá. Vocês estão se baseando naquele modelo lá? Foi com base naquele modelo, eu alterei um pouquinho, né? Mas isso aí foi uma falha. A gente vai botar vai ser a primeira pergunta, né? Não, é importante, porque daí eu já reforço para os demais colegas aí isso, porque é importante, pessoal, porque tem alguns que não gostam que divulgue o seu nome, tá? Então, na hora da apresentação, vocês vão botar aqui produtor X, por exemplo, propriedade Y, tá? A gente não vai botar o nome nem o número, se ele não autorizar. Se ele autorizar, coloca, tá? Então, é importante essa primeira parte aqui, os dados dele, né, do telefone, até para vocês terem contato aí, tudo, né? O endereço, né? E aqui no próprio endereço, né, já vai nos dizer muita coisa. Por exemplo, o município onde né? Qual que é o município. Só a região, a localização, isso já pode nos ajudar bastante nessa questão da descrição do local, né? É uma propriedade aqui no litoral, uma propriedade lá perto de Santa Maria, Rio de Castilhos, aqui na Serra, Gramado. Isso já nos dá uma referência boa de local, de região, de cultura, né? Tudo mais, tá? Faturamento, renda. Esse item aqui, Flávio, eu recomendaria deixar um item somente para financeiro ou gestão, tá? É uma sugestão. Deixar um item, uma seção aqui, como vocês fizeram, né, somente para a gestão, e deixar esse item mais para o fim, porque esse é um item bem delicado, às vezes as pessoas não gostam de responder qual o faturamento, né? Então, às vezes, deixar meio por fim, deixar como opcional também. E tá como opcional aqui, né? Vocês deixaram já opcional, não é obrigatório responder isso ali. Quando tem vermelhinho aqui é porque é obrigatório, né? Seção 3, infraestrutura, detalhamento da infraestrutura de apoio. Descrição das instalações gerais, galpões, depósitos, descrição dos maquinários, descrição dos açudes e barragens, descrição da área de agricultura, descrição das áreas de pecuária. Beleza. Número 4, atividades agrícolas. Descrever as principais atividades agrícolas. Descrição das culturas e áreas de cultivo, produção, rendimento obtido, insumos, fertilizantes, uso de máquinas e equipamentos. Uso de máquinas e equipamentos. O que seria esse uso aqui? Ele não tem conflito aqui com essa infraestrutura? A ideia é saber o que ele... Por exemplo, assim, se ele tem potreiros, o que ele está usando, que ele tem lá ocupando, não é? Deixa eu ver, atividade agrícola, a ideia, isso, atividade agrícola. Descrever as culturas e as áreas de cultivo. Então, ele vai dizer, olha, tem um potreiro que tem pastagem, outro que tem milho, outro tem melancia, não sei o quê, né? E era essa a ideia, dar uma... É que não tinha muita... Na realidade, a gente tinha que saber, assim como, por exemplo, os animais. Tu tem animais,
né? Aí separar os animais grandes, médios e pequenos, porque eu sei que na propriedade tem peixe, por exemplo, né? Tem gado, tem cavalo, tem ovelha, né? Tipo, raça, quantidade, qual é a área que está criando, então tentar o máximo possível de informação. E na parte agrícola, tu tem culturas anuais, perenes, né? Você tem hortaliças, o que for, né? E como é que são e as áreas ocupadas, que tipo de manejo que está adotando, né? Tá. Isso é uma coisa importante que o Flávio comentou a respeito de cada propriedade é uma propriedade, né? Então o questionário ele vai ser voltado para aquela propriedade, né? Se tem pecuária, se não tem pecuária, se tem só agricultura, tem agricultura e pecuária, né? Então os questionários. Professor, eu já conheço a propriedade, então. Sim. As perguntas já são um pouco dirigidas. Então, os alunos que não conhecem ali a propriedade tem que perguntar, assim, fazer umas perguntas mais gerais, né? Para poder ter uma noção e direcionar o questionário aqui para pegar mais detalhes. Né? Aqui a parte da pecuária está ok, assistência técnica. Escrever-se a recomendação. Escrever-se a iniciativa para aqui gestão presente. Aqui talvez eu colocaria gestão e assistência técnica, né? E daqui a pouco eu botaria aquela parte dos custos aqui. Financeira e gestão. Financeira e gestão. E sabe o que poderia perguntar, assim, Flávio, que antes de ir direto para o dinheiro, né? Tu poderias perguntar a seguinte... aqui, faturamento, fonte de renda. Poderia perguntar o seguinte, você tem controle de fluxo de caixa, entrada e saída? Né? Sim, não. Jean, Oi? Já coloquei aqui, se autoriza a divulgação. Ah, tá. Fluxo de caixa, eu conheço a figura, não tem nada. Opção... Mas era uma boa fazer, né? E aí, porque assim, às vezes vai direto no financeiro, né? Então, se ele não tem o fluxo de caixa, ele já não vai saber lá o que ganha, né? Faturamento, renda. Mas assim... Mas tem uma noção, né, do que é a atividade. Professor, eu estou entendendo que nós vamos fazer um levantamento e daí, em cima disso, a gente vai identificar as coisas boas e as coisas ruins e, a partir disso, sugerir alguma coisa para o proprietário, não é isso? Isso, perfeito. Sim. Então, assim, a ideia é essa, né, de ter um levantamento mais geral possível, mas, ao mesmo tempo, né, identificar aí essa questão, por exemplo, da assistência, não é? Quem tem dado pouca assistência para ele lá sou eu quando posso, né? Então, assim, mas ele precisa, ele, por exemplo, ele começou lá com um pomar de 4 hectares de citros e 2 anos depois ele arrancou tudo, né? Sim. Então, porque ele foi displicente com o controle do citrus green, né, e do campo. Então, é esse tipo de coisa que aí eu imagino que a gente possa ter subsídios para desenvolver melhor a parte trabalho, da recomendação. Né? Tá, tá aqui, você autoriza a divulgação, nome do proprietário da propriedade da extensão do trabalho. Eu copiei e colei exatamente o que estava no modelo. Tá. Não, acho que tá bem para pegar todas as áreas mesmo, né? E coletar as informações, acho que ficou bem. É que é uma pequena propriedade que tem de tudo. Tudo mais ou menos. Mas isso vai ser bom, porque daí vocês têm bastante coisa para trabalhar aí depois, né, no grupo. O grupo de vocês é o grupo número 2, né? Isso. Deixa eu ver quantos tem aqui no integrante do 2. São 4. Tá. Ana, Então, o Nilson e o Carlos. Isso facilita na divisão aí das tarefas aí depois. Tá. Não, tá bem, aqui eu até vou fechar aqui. Tá encaminhado. Alguém mais aí, pessoal? Quer dar uma olhada de forma coletiva aqui?
Alguém? Tinha um grupo ali o grupo número 1, eu acho. Não tinha feito? É o 4, professor. Ah, o Mas 4? o nosso tá bem simples, é só as perguntas e respostas. Não tem muito detalhamento técnico, essas coisas, assim. A gente colocou umas perguntas assim, mas não tem muita coisa. Tá. Bom, então é o seguinte, ó, pessoal. Quem fez, no caso aí, teve um grupo que já fez o questionário, já aplicou, né? O grupo número 2 aí já pode aplicar o questionário, né, para a gente, na próxima aula, começar a montar a apresentação, né? Nós vamos ter... vou até abrir aqui para ver quantas aulas são. Não são muitas aulas, não. E o tempo voa, depois da pergunta, o tempo voa. Deixa eu ver aqui. Nós temos a aula de hoje, que é o retorno da P1. Nós vamos ter aula dia 6/5, tá? Que é a semana que vem. Dia 13/5, que é na outra semana. E no dia 20/5 já começam as apresentações, tá? Dia 20/5. Então, a minha maior preocupação aí até é com as meninas que chegaram agora aí, a Marisa e a Isabel, se não me engano, que não tem lugar ainda, né, propriedade para fazer esse diagnóstico. Mas, então tem que se organizar o quanto antes, porque nós teremos, fora a aula de hoje, né, mais 2 aulas para trabalhar nessa apresentação. Então, nas próximas semanas eu vou vir aqui, né, e a gente vai direto, eu vim aqui, vou dar um oi aqui para todo mundo, né, mas daí eu quero ir entrando nos trabalhos de todo mundo aí para a gente ir olhando, tá? Se tu quiser, eu posso olhar de forma individual aí, e aí eu libero o pessoal para ir trabalhando aí nesses questionários, né, os grupos vão trabalhando no questionário, e eu fico também aqui à disposição para ir olhar de forma individual, não coletiva com todo mundo. Pode ser? Vocês querem olhar, querem desenvolver um pouco mais? O que vocês querem fazer? Matheus? Oi, senhor. Então, estou vendo aqui com o pessoal. Eu acho que a gente vai dar uma melhorada aqui no trabalho primeiro, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente vai primeiro ver ali as observações que o senhor pôs no trabalho. Tá. E aí vamos começar a trabalhar em cima daquilo ali. Então tá, perfeito. Mas o senhor acha que ficou muito ruim as perguntas, alguma coisa assim, ou... Tu vai ter que mandar de novo para me dar uma olhada, porque eu não me lembro mais. Teria como mandar de novo aí? O link? Como é que eu faço aqui? Tu tá trabalhando nele aonde? Qual... Drive. No Drive? Aquele que o senhor fez, compartilhamento, tá com o ajudou. Lá onde está compartilhado? Peraí, deixa eu ver aqui. No Drive ali. Relatório. Vamos ver aqui. Qual o grupo de vocês? É o 4? O 4. É que a gente baseou as perguntas basicamente na produção dele, né? O senhor viu ali. É basicamente produção. Beleza, agricultura, aves, perus, granja. Né? Mas aqui está como apresentação. Faz o seguinte. Compartilha a tua tela aí só para me dar uma olhada. Vai ali embaixo, aqui no Meet, tá? Vai ali embaixo, tem apresentar agora. Deixa eu ver. Bem embaixo tem uma mãozinha ali, do lado da mãozinha tem apresentar agora. Tá. Aí tem a tela inteira, bota a opção a tela inteira. Aí vai abrir uma outra telinha, tu marca no meio ali e bota compartilhar. Não tô achando. O que tá aparecendo aí? Meet aula, cadeia de estudo, Mozilla Firefox. Tela inteira. Tela inteira. Deu. Acho que foi. Tá, compartilhando a tela. Tá, agora vai ali no... tá, aves e perus. Tá.
Ah, então tá, era o mesmo que eu tinha aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Vocês fizeram pelo Google a apresentação, né? Isso. Tá. Como é que tu vai mandar isso para o cara, para a pessoa? Então, eu não sei mexer muito nisso, professor. Quem está mexendo mais é meu colega. Eu sou bem ruim nessa parte de computação, assim. Uhum. Não, mas a ideia é justamente a gente ir aprendendo aqui, não te preocupa. Clica aí no Aves e Perus, hein? Eu tô vendo toda a tua tela agora. Clica ali. Agora tu saiu da apresentação. Ups. Espera aí que eu vou olhar. Eu sou muito burro. Deixa eu achar aqui de novo. Faz o caminho de novo, né? É Alana, Matheus, Patrícia e Ronaldo, né? Isso. Tem 4 perguntas ali só, 6 perguntas, 7 perguntas. Eu achei pouco ainda. Eu ia colocar Não, mais algumas. tá muito pouco, né? Tá muito pouco. Tem um modelo, tá? Deixa eu ver aqui qual é a aula que eu botei isso. Elaboração do projeto. Difusão de... não vou achar agora. Se o senhor puder também nos enviar o modelo de formulário. Na verdade a gente fez em aula, tá? Eu só tenho que ver qual aula que foi feito isso para poder te mostrar ali, tu olhar o vídeo, né? Uhum. Professor, esse questionário pode ser compartilhado? Sim, pode, deve, inclusive, ser compartilhado. E daí eu consigo ajudar vocês, tá? Assim, ó, eu recomendo, Matheus, que vocês façam pelo formulário, tá? 25 Tá. do 3, obrigado, Nicole. Eu vou olhar aqui. Acho que pode parar aí a apresentação, Matheus. 25 do 3. Deixa eu só abrir aqui. Não é no 25 do 3. Acho que é 18 do 3. Também não. Não achei. Mas eu procuro e passo mesmo. Deixa eu voltar aqui.
Bom, pessoal, beleza. assim, ó, para não trancar todo mundo aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui. Professor, como eu faço para compartilhar com minhas colegas? Eu vou ficar aqui, tá? Quem quiser já ir trabalhando aí nesse formulário, por favor, já comece aí, né? Quem afinando, mandando questionário, arrumando a apresentação, não tem problema, tá? A Nicole, eu ia pedir para ela compartilhar a tela aí. Conseguiu, Nicole? Professor, o questionário pode ser compartilhado? Sim, pode ser compartilhado. Então, acho que eu consegui. Tá. O ideal é compartilhar o questionário com os 4 colegas e comigo também, se quiser compartilhar, aí eu consigo olhar o questionário de vocês, tá? Então, dar dicas e sugestões, e aí, assim, a gente trabalhar de forma conjunta aí, tá? Eu vou, se tu puder esperar um pouquinho, Matheus, eu vou dar uma olhada aqui no YouTube, ver se eu acho aqui onde é que tá qual foi a aula. Vou ter que abrir aqui o YouTube. Vamos ver aqui. Gestão. Direito 4, tem um trabalho de cadeia. Estudo das cadeias. Professor, Oi. o senhor vai passar mais alguma coisa? Não. Achei. Peraí. A Nicole tinha razão.
Vou voltar aqui para o Meet. Ô, Nicole, tinha razão, tá? É no dia 25/3 mesmo, que começou com a aula e depois ele está na última parte do vídeo, tá? Então, Matheus, tá na escuta aí? Tô. Tá. Se tu ir lá no aula, e no dia 25/3, lá tem a gravação da aula, tá? Procura ali do meio para o final, vai ter ali como montar um questionário. E vai ter todas as dicas ali, tá? Tá. E eu até vou marcar ali para te achar ali. E eu também depois me lembrar, tá? Então, a ideia é que tu... deixa eu editar aqui, ó. Dicas para como montar o questionário. Então, a ideia é tu olhar ali, né? Vai estar o passo a passo ali, desde como abrir o arquivo, como montar, transferir, colar, sabe? E as questões, as principais questões modelo, essa aí que eu dei, tá? Então, acho que isso é super importante, dar uma olhada nesse vídeo e ir montando de vocês, tá? Tá ok, então, pô. Então, tá. Muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda. Certo. Tá. Os demais aí, pessoal, alguém quer que eu dê uma olhada no questionário? Não quer? Vocês vão fazer o questionário? O que vocês vão fazer? Alguém aí pode mesmo? Vocês estão livres agora para montar esse questionário e montar isso aí, tá? Se alguém quiser que eu olhe, por favor, compartilha comigo, senão... E outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, o meu tempo disponível, tá, para montar, ajudar, é agora durante a aula de disciplina. Estou aqui disponível para vocês, tá? O que acontece muitas vezes é que na semana antes da apresentação o pessoal enlouquece pedindo para me olhar questionário, pedindo para olhar a apresentação, olhar tudo mais, e daí não tem tempo para olhar todo mundo, tá? Então, quanto mais cedo vocês se organizarem e fazerem esse trabalho, melhor. Certo? Então tá. Beleza, Matheus. Mais alguém aí, pessoal? Mais alguma coisa? Senão eu vou parar a gravação aqui e vou ficar aqui disponível para vocês.